Oi amigos, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre as formas ou os momentos em que a ciência foi mal utilizada pelos seres humanos, principalmente aqueles que governam, que detêm o poder financeiro, o poder político. Eu quero que vocês entendam uma coisa, é muito importante entenderem isso. A ciência não é uma entidade separada de todas as coisas, independente. A ciência é uma manifestação impressionante, espetacular da evolução humana. A história humana é uma história complexa. O ser humano é uma das espécies mais frágeis que a história já viu. Nós não temos nenhuma especialidade, nenhuma especificidade que no início dos tempos nos daria a garantia de que sobreviveríamos, que seríamos uma espécie tão poderosa como somos agora. E o ser humano, para sobreviver às dificuldades do início do seu percurso na história humana, ele precisou de algo fundamental. Ele desenvolveu algo fundamental, que é a inteligência. Ele já possuía uma centelha de inteligência, uma fagulha na sua mente, e essa fagulha se desenvolveu graças às dificuldades que o ser humano teve para sobreviver ao clima, sobreviver às dificuldades de entendimento de um mundo que ele não conhecia e ainda não tinha consciência de tudo que se tem hoje, e principalmente de poder sobreviver às investidas de animais selvagens e de outros grupos. A espécie humana então era fragilíssima, uma espécie incapaz de sobreviver se a inteligência não houvesse sido despertada pela dificuldade de sobrevivência. Podemos dizer que a experiência de dificuldade, a experiência de exigência de sobrevivência foi o ponto máximo da evolução da nossa inteligência e em contrapartida do desenvolvimento da filosofia e também depois da ciência. Essa centelha de inteligência que surge lá nos primeiros momentos do ser humano na Terra, ainda como hominídeo talvez, a invenção de utensílios, de armas, o domínio do fogo, o entendimento de como produzir fogo, a capacidade de entender a importância de um objeto chamado roda, que facilitaria o traslado de outros objetos maiores e mais pesados para outros lugares. Depois o entendimento do clima, depois o entendimento da biologia, o entendimento de como poder utilizar do solo para plantar e colher. Depois o entendimento de que o corpo humano podia ser curado de determinadas doenças pela busca de conhecimento daquilo que a natureza lhe oferecia, como plantas, como ervas, como sais minerais, como minério. E também o desenvolvimento de vários outros tipos de ciências, como a química, a biologia, a física. E nós chegamos hoje ao nível em que chegamos, e apesar disso ainda estamos engatinhando, porque o conhecimento ele é uma busca eterna. Não é possível imaginarmos que o nosso conhecimento se fecha numa questão. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira ciência, a verdadeira filosofia se constrói com a humildade da consciência de que nunca atingiremos o nível absoluto desses conhecimentos. Haverá sempre um desafio. Estamos no século XXI e a espécie humana foi desafiada novamente por um vírus terrível,
que praticamente vem testando a capacidade dos cientistas em criar uma vacina. Vacina essa que já está salvando vida em vários lugares, em vários outros lugares a vida está entrando ao normal, devagarzinho com a vacina, com os cuidados, consigo mesmo, o uso de máscara, o álcool em gel, não se aglomerando. Percebe-se que em vários lugares, já em vários países, houve uma diminuição drástica da doença e das mortes. Infelizmente, no nosso país, dada a ignorância do nosso governo em não investir em vacina, nós continuamos ainda numa contramão terrível, estamos à beira de uma terceira onda, mais de quase 500 mil mortes no país, então isso tudo é muito triste. Mas a ciência, ela é fundamental para o nosso crescimento, para a longevidade da espécie humana, para a saúde, para o crescimento da tecnologia, mas infelizmente não foi capaz de levar à igualdade, não por culpa da ciência, mas por culpa das pessoas que têm o poder de manipulá-la. Então, nunca imaginem que a ciência seja algo disperso, livre, algo que está aí e pode fazer acontecer. Não. Ela está dentro de um contexto. E esse contexto tanto pode favorecer quanto desfavorecer a sua evolução e o seu benefício em relação a todas as pessoas. É muito comum que nós escutemos: a ciência é um perigo, olha onde a ciência levou o ser humano. Não. Não é a ciência que levou o ser humano, é o que o ser humano fez com aquilo que a ciência lhe proporcionou a partir dos avanços e descoberta que os cientistas conseguiram fazer. Eu estou fazendo essa introdução para que nós entendamos que a ciência é uma produção da evolução humana, do esforço humano de perpetuar a própria espécie, de levar conforto e saúde a todos, de conhecimento, compreensão da natureza e domínio dele. Contudo, em vários momentos da nossa história, a ciência foi mal utilizada, a ciência foi manipulada por alguns grupos para benefício político e econômico desses mesmos grupos. A ciência bélica, ou aquela que trata de criar armamentos e armas cada vez mais terríveis para destruição em massa, vem mostrando a sua face desde a descoberta da pólvora pelos chineses, depois pelo uso da pólvora como maneira, como forma de destruir os indígenas nos Estados Unidos, na Idade Média, a invenção da catapulta, de outros armamentos, e depois, de forma mais grave até, na Primeira Guerra Mundial, que nós faremos agora uma reflexão um pouco mais profunda, sem antes nos esquecermos também, que quando os europeus vieram aqui para a América Latina, para a América do Sul, vieram conquistando, vieram impondo a sua cultura aqui no Brasil, Chile, Peru, e que uma das grandes guerras químicas já perpetradas na humanidade foi aquelas que os espanhóis trouxeram para dizimar o povo inca. Quando os espanhóis perceberam que os incas não conheciam ou não tinham doenças como tuberculose, como a varíola, eles perceberam que a melhor maneira de dizimar esses povos era levando para eles essa doença. Os europeus morriam aqui, olha, em grande quantidade, e seus corpos apodrecidos eram jogados nas aldeias ou nessas civilizações incas, também os astecas. Muitos lençóis onde eram enrolados os doentes europeus e espanhóis
eram depois amarrados para que o vento levasse a doença. Isso é o uso do conhecimento, da ciência, sabendo-se que aquele tipo de doença levava à morte de outras pessoas. Mas a gravidade disso, pessoal, do mau uso da ciência, foi muito comum depois na modernidade. Substâncias, elementos químicos que são capazes de curar, foram manipulados juntos com elementos físicos para criar bombas. Bombas químicas, a bomba nuclear. É a primeira grande experiência do uso de armas químicas. Foi feita na Primeira Guerra Mundial por um químico alemão chamado Fritz Haber. Fritz Haber criou o chamado gás clorídrico, um gás com um alto poder de intoxicação, um alto poder de morte. Esse gás clorídrico foi envasado em centenas de cilindros e depois jogados em cima de uma pequena vila. Era uma maneira de testar se era positivo ou não. Fritz Haber, esse químico, ele fez um pedido ao comando do exército alemão de que após algumas horas ele gostaria de descer até aquela vila para ver o que havia acontecido. E ele fez isso. Quando jogaram vários cilindros desse gás clorídrico em cima daquelas pessoas, que simplesmente eram pessoas que viviam suas vidas de maneira inocente, podemos dizer assim. Depois que jogaram aquilo, Fritz Haber, muito bem paramentado, com uma roupa especial, desceu até lá e escreveu um relatório sobre os efeitos que ele viu do uso da sua invenção tão grandiosa. Lá ele percebeu que após a pessoa inalar o gás clorídrico, a primeira reação, o primeiro sintoma é o surgimento de pústulas, feridas pelo corpo. Depois, náusea, vômito, falta de ar absoluta, hemorragia por todos os orifícios do corpo, vômito intensivo, infecção generalizada, parada cardíaca e morte. Que horrível, que lamentável que a ciência, o maior atributo do ser humano como referência de sua evolução, tenha sido usada por grupos de poder para dizimar pessoas. E o que é mais contraditório, o que é muito mais revoltante e degradante para o próprio sistema, é que Fritz Haber ganhou o Prêmio Nobel de Química como o pai da guerra química. Lamentável. A ciência tem alguma culpa? A ciência não. A ciência entende os elementos, ela sabe como utilizá-lo, tanto para o bem quanto para o mal, os cientistas em si. Mas os grupos de poder, eles manipulam, eles tomam a ciência para si e fazem dela arma de destruição. Na Segunda Guerra Mundial, a bomba nuclear, uma das invenções mais perigosas da história da humanidade. Conta-se que quando os americanos fizeram a primeira bomba e lançaram em Hiroshima, depois em Nagasaki, era ainda 1945, essa bomba era muito grande, foi colocada dentro de um avião e o piloto do avião e seu copiloto, muito encantados, muito lisonjeados por terem sido escolhidos como aqueles que levariam à morte a tantas pessoas,
o piloto batizou o seu avião com o nome da própria mãe. Que triste para essa mãe. Então o nome do avião chamava-se Enola Gay. Era o nome da mãe desse piloto. E o relato do lançamento dessa bomba feito por eles dois, pelo piloto e copiloto, é muito triste. Hiroshima era uma cidade, digamos que do tamanho de Poços de Caldas, assim. Era uma cidade onde as pessoas eram pacíficas. Dizem que naquele dia o sol estava muito azul, belíssimo dia. As pessoas se levantaram para trabalhar, iam à padaria, outros levavam seus filhos às escolas, outros iam fazer sua caminhada, outros iam para o seu trabalho cotidiano, os outros ficaram em casa. E sabe-se que não existia nenhuma base militar importante. Existia apenas um grupo que ficava no quartel fazendo pequenas manobras e exercícios, como se fosse um tiro de guerra. E conta-se que muitos olharam para o céu naquela fatídica manhã e viram um ponto luminoso no céu, um ponto prateado, até ficaram olhando. Mal sabiam eles que aquele objeto prateado, que contrastava com aquele céu tão azul, carregava a bomba que iria destruir praticamente quase todos. Felizes aqueles que morreram no momento da explosão. Muitos que estavam em lugares um pouco mais distantes, tiveram viram sua pele ser descarnada, andavam pela rua morrendo com dores, agonizando, gritando, crianças que perderam seus filhos e filhas. Isso sem contar da contaminação radiativa que ficou por muito tempo causando lesões e lesões nas pessoas, como problemas de pele, crianças que nasciam sem cérebro, que nasciam sem membros. O câncer passou a ser algo natural naquela região. Isso tudo porque a ciência foi mal utilizada. A ciência não é um corpo em separado. A ciência é manipulada pelos grupos de poder. Infelizmente. Uma empresa hoje, uma equipe de cientistas buscando cura de muitas coisas, sofrem muitas pressões. Os Estados Unidos gastam por ano trilhões em investimento na ciência bélica. Armamentos, armamentos, armamentos cada vez mais sofisticados. Imagine se ocorrem mortes de milhares de pessoas. Imagine a gravidade, a crueldade com a própria natureza em si, a destruição da natureza por essas bombas. A natureza, meus amigos, o planeta Terra, é uma das maiores vítimas do mau uso da ciência, seja pelas guerras e seja também pela invenção cada vez mais tecnológica, cada vez mais ágil dos poluentes, dos agrotóxicos. A natureza vem sofrendo uma agressão cotidiana por parte do mau uso das ciências pelos governos, pelos grupos econômicos. Um pensador brasileiro muito interessante, o antigo frei chamado Leonardo Boff, hoje um pensador muito ligado à questão da ecovida, da ecologia ligada à vida, da filosofia, que busca um resgate da importância da natureza e do planeta. Ele fala que todo o dinheiro investido na indústria de destruição de massa, se tivesse sido investido no planeta da natureza, teríamos hoje um mundo muito melhor. Ele diz, uma frase de Leonardo Boff, é que os grupos, os seres humanos, aqueles que fazem mau uso da ciência, abrem guerra contra Gaia. Gaia, segundo a mitologia grega, é a mãe, é a deusa da terra, a mãe de todos os seres.
Tem uma teoria filosófica, ecológica, biológica de 1970 chamada hipótese Gaia. Lovelock, que era um biólogo, ele escreve uma teoria muito interessante, onde ele diz que o planeta Terra é um organismo vivo. Organismo esse que sente medo, que sente dor, que precisa de cuidado e que possui dentro do seu sistema, dentro do seu eco, todas as possibilidades de gerar vida e de garantir a sobrevivência de si mesma e dos outros organismos que compõem esse ecossistema chamado planeta Terra. Contudo, os seres humanos, com as suas interferências cada vez mais drásticas e trágicas na natureza, estão praticamente decretando a morte do planeta. Noam Chomsky, pensador norte-americano, um crítico absoluto do próprio sistema capitalista americano, que não respeita a vida humana, que não respeita a natureza, que não respeita o planeta, diz que nós passamos por um momento de início de extermínio da nossa espécie e de fim do nosso planeta. Se o ser humano não acordar, segundo Noam Chomsky, nós viveremos de um planeta destruído. E nossa espécie, que depende absolutamente da saúde do planeta, vai também deixar de existir. Nós não podemos ter uma visão imediatista, uma visão do hoje, como esses governos têm. Sugar tudo hoje e dane-se o amanhã. Não. Nós somos zeladores do planeta. Nós somos pessoas que temos o dever, o compromisso de zelar por esse planeta, de cuidar desse planeta, de cuidar dele que é a nossa casa, e de cuidar dele que nos dá o ar que respiramos, a água que bebemos, nos dá o teto, o alimento que nos alimentamos. Por mais rico que seja, o dinheiro não compra o ar, não compra a vida que o planeta Terra, com tanta alegria, com tanta tranquilidade, nos oferece. Acredito eu que o ser humano deva se conscientizar de que ele nada mais é do que um zelador desse planeta. Eu cuido de toda essa beleza para deixar para as próximas gerações. Esse deve ser o nosso compromisso. Então é importante que nós entendamos que em muitos momentos nós devemos estar além de tudo aquilo até que nos foi ensinado sobre a nossa relação com o planeta Terra. Leonardo Boff cita um momento do Gênesis, da Bíblia, onde ele diz que no Gênesis tem uma parte em que diz assim: crescei, multiplicai-vos e subjugai os seres da terra. Subjugar é tomar sob julgo, sob domínio absoluto, como se nós fôssemos os mais importantes dentro desse sistema. Leonardo Boff acha que nós devemos dar um passo à frente, não subjugar o planeta, mas nos harmonizarmos com o planeta. Termos consciência de que a nossa casa primeira, que o nosso teto primordial e que a garantia de nossa existência é o planeta Terra. E a ciência deve estar na linha de frente, na vanguarda das descobertas, da busca de novos rumos para manter o planeta em toda a sua potência, em toda a sua saúde, para que ele continue garantindo a saúde de todos nós. Um abraço.